Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje iremos começar um novo livro, uma nova série de gravações da Bíblia. Nós já vimos até agora 1018 capítulos. É bastante chão, hein? Estão faltando então 171 capítulos para nós concluirmos todas as Escrituras. Iremos concluí-la em 23 de julho de 2019, se Deus quiser. Ou seja, nós já concluímos o Antigo Testamento inteirinho e estamos avançando a cada dia no Novo Testamento. Já concluímos agora os evangelhos, os 4 evangelhos. Em termos percentuais, já passamos dos 86%, faltam 14%, estamos chegando na reta final. Fico muito feliz com essa conquista até o presente momento, sem falhar nenhum dia. Graças a Deus toda a glória. Então estaremos estudando nos próximos 28 encontros, 28 dias, 28 capítulos, que são os capítulos do livro de Atos dos Apóstolos. Eu sou o pastor Daniel Deusdete da Igreja Os Semeadores. Peço a gentileza que você se inscreva em nosso canal e que você clique no sininho à sua esquerda para você fazer o acompanhamento diário, todos os dias, um vídeo novo da Palavra de Deus, sem falhar um só dia, todos os dias um capítulo novo. Se inscreva aí e clica no sininho para você receber atualizações que são feitas diariamente. E já dê o seu like, se você gostar. Não espere chegar até o final não, para você não esquecer, já dê o seu like que você estará ajudando e colaborando com o nosso canal. Sobre o livro de Atos, apresentaremos a seguir uma breve introdução a respeito do livro de Atos. Você poderá adquirir a sua Bíblia de Estudo de Genebra aqui conosco, no canal da Semeadores. E nós estamos nos baseando em suas referências, seus comentários, para fazer as nossas reflexões. Então, abra aí a sua Bíblia e a autoria. Lucas foi um companheiro de Paulo. Ele era médico, então se atribui a autoria do livro de Atos a Lucas. Na verdade mesmo, quem vai citar ou vai dar as referências para Lucas escrever é Paulo, o apóstolo Paulo, né? Ele foi companheiro, o Lucas foi companheiro de Paulo durante partes da sua segunda e terceira viagem missionárias e em sua viagem também a Roma. Tanto os pais da igreja, bem como o próprio autor, testificam que a autoria dos escritos em Atos é de Lucas. Ele era companheiro de Paulo em suas viagens missionárias. Ele acompanhou Paulo a partir da cidade de Troade, na Ásia Menor, até Filipos, no continente europeu, e depois retornou de Filipos para Troade, viajando posteriormente para a Terra Santa. Por fim, acompanhou Paulo de Cesareia, na Terra Santa, até Roma, na Itália. Lucas possuía muita cultura, como atesta o estilo de Lucas e de Atos, do Evangelho de Lucas e o escrito de Atos. E o alto nível do grego empregado, que por vezes é bastante literário, semelhante ao do período clássico, indicando uma pessoa bem informada sobre o mundo não judaico. Além disso, a abordagem sistemática do autor a compor o texto, combinando com seus métodos de pesquisa, revela um homem educado e altamente instruído. Colossenses 4, de 10 a 14, indica que Lucas não era judeu, mas gentil. Colossenses 4,14 revela que Paulo tinha a companhia de Lucas, o médico amado. O propósito do livro de Lucas é orientar a igreja em sua missão permanente por meio do relato de como o Espírito Santo capacitou os apóstolos a propagar o testemunho de Cristo ao mundo gentil. Então, já aí, nesse propósito, a gente já vê a finalidade, a gente já vê dentro desse propósito, que realmente nós estamos até dando um nome errado ao livro, né? Em vez de ser Atos dos Apóstolos, deveria ser Atos do Espírito Santo por meio dos apóstolos, né? Ficaria mais coerente e completo, conforme o propósito do próprio livro e finalidade. Algumas verdades fundamentais se destacam. As testemunhas de Cristo são capacitadas pelo Espírito Santo. Aqui você vai ouvir falar muito do Espírito Santo nesse livro. As testemunhas de Cristo devem ir até os confins da terra, em todos os lugares. Jesus nos comissionou a isso. As testemunhas de Cristo sofrem perseguições e como sofrem? Sofrem mesmo. As testemunhas de Cristo estabeleceram igrejas para que a missão possa ter continuidade. Provavelmente
Atos deve ter sido escrito ali entre 105 e 130 depois de Cristo, 80, 95 depois de Cristo e até mesmo talvez até antes de 70. Há diversos motivos que nos indicam que esses escritos foram deixados para, nesse caso, foram deixados para que nós pudéssemos acompanhar todas as suas narrativas. Desse modo, embora há a sugestão de 3 datas aqui para o escrito de Atos, nós entendemos que eles provavelmente devem ter sido escritos antes do ano 70 depois de Cristo, provavelmente entre 60 e 64 depois de Cristo, pois tem a melhor fundamentação esse período de data para os escritos de Atos dos Apóstolos. O público original, de acordo com Lucas 1:3 e Atos 1:1, Teófilo era o principal destinatário de ambos os livros, tanto de Lucas quanto de Atos, conforme está escrito e registrado nos próprios livros. Não dispomos de dados a respeito desse homem, mas ele pode ter sido patrono ou benfeitor de Lucas, além do que certamente foi um gentil que recebeu o ensinamento cristão. Como patrono, Teófilo teria providenciado o sustento de Lucas, enquanto este despendia a maior parte de seu tempo pesquisando fontes e escrevendo seus 2 livros. Compare isso com o historiador Flávio Joséfo, que além de relatar os generais romanos Vespasiano e Tito, eram seus patronos. Também indicou que tinha outro benfeitor, Epafrodito. Joséfo escreveu a Epafrodito algo semelhante que Lucas disse a Teófilo em Lucas 1:3-4. Escreveu assim: a você, Epafrodito, devoto, amante da verdade, a qualquer pessoa que, como você, desejar conhecer os fatos sobre raça, dedico esse livro e o anterior. Propósitos e características, Atos apresenta um registro histórico verídico do desenvolvimento da igreja primitiva durante a metade do 1º século. Tudo nesse livro, a descrição de Lucas sobre detalhes geográficos e provincianos, sobre os funcionários do governo e seus atos oficiais, sobre os atos dos imperadores e sobre a viagem marítima à Itália, o uso de termos náuticos exatos, tudo isso aponta para um pesquisador cuidadoso, meticuloso, capaz, que testemunhou muitos dos acontecimentos registrados. Alguns ele não testemunhou, mas narrou por causa da orientação, por causa da direção de Paulo. Mas muitos desses relatos foram vivenciados por ele e estão registrados em Atos 16 e nos capítulos posteriores. O grego de Lucas é muito bom e fica bastante claro que ele estava familiarizado com as suas fontes semíticas, uma vez que usou muitas expressões aramaicas na primeira metade de Atos. Lucas pode ter tido vários propósitos ao escrever Atos, pois declarou seu evangelho que registrou a vida de Jesus até a sua ascensão, e resumiu o tema geral de Atos, afirmando que o Senhor propagaria sua obra em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos, assim, é um roteiro do progresso da igreja em todo o mundo antigo, relatando a marcha do cristianismo. Alguns perceberam em Atos uma defesa do cristianismo ou um esforço para demonstrar que o cristianismo não era uma ameaça para Roma. Embora Atos seja chamado de Atos dos Apóstolos, Lucas registra principalmente o ministério de Pedro, nos capítulos de 1 a 12, e o de Paulo, nos capítulos de 13 a 28. Então são 2 apóstolos chaves, importantes para a história da igreja, Pedro e Paulo, que ele vai fazer essa divisão do seu livro. O relato do dia de Pentecostes em Atos 2 exerce papel fundamental em Atos. Jesus disse a seus discípulos que deveriam aguardar em Jerusalém pela chegada do Espírito Santo, pois por meio do poder e do testemunho do Espírito o Evangelho seria pregado a todas as pessoas e todas as raças seriam chamadas à fé. O papel de Paulo na segunda metade do livro dá prosseguimento a essa mensagem, à medida que ele espalhou o Evangelho pelo mundo gentil. Nós dividimos o livro de Atos em 4 grandes partes. São elas: o testemunho apostólico e o poder do Espírito Santo,
vai até o capítulo 2, verso 47. O testemunho apostólico em Jerusalém, do capítulo 3 até o 7. O testemunho apostólico na Judéia e em Samaria, vai do capítulo 8 até o capítulo 11. E, finalmente, o testemunho apostólico aos confins da terra, que vai do capítulo 13 até o capítulo 28. Atos, capítulo 1, a promessa do batismo com o Espírito Santo. Atos foi escrito por Lucas para Teófilo, como já dissemos, com a intenção de relatar-lhe tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar desde o início de seu ministério até o final da sua jornada terrestre, quando já se fazia 40 dias após a sua ressurreição. Após 10 dias da sua volta ou ida ao céu, aconteceu o Pentecoste, que é a descida do Espírito Santo nos 120 que se encontravam no cenáculo. Como Lucas era companheiro de jornada de Paulo, poderíamos até dizer que o autor intelectual de Lucas, como já dissemos, foi Paulo, porque Lucas bebeu em muito da teologia e dos ensinos de Paulo. Atos foi escrito para orientar a igreja em sua missão permanente por meio do relato de como o Espírito Santo capacitou os apóstolos para propagar o testemunho de Cristo ao mundo gentil. Parte primeira, o testemunho apostólico e o poder do Espírito Santo. Começa aqui no versículo número 1 e vai até o capítulo 2, no verso 47. É importante que você faça a leitura prévia antes de nos acompanhar. Jesus prometeu aos apóstolos que o Espírito Santo os capacitaria a testemunhar em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Jesus fez a promessa aos apóstolos. Essa promessa, ela é estendida a nós hoje. Ele nos capacita por meio do Espírito Santo, sem o qual não podemos anunciar o Evangelho. No Pentecoste, o Espírito Santo foi derramado sobre os apóstolos e deu início assim ao poderoso testemunho. Então veremos nessa primeira parte até o verso 47 do segundo capítulo, o testemunho apostólico e o poder do Espírito. Após uma breve introdução, Lucas, para registrar imediatamente o fundamento de toda a sua narrativa, ou seja, o poder do Espírito Santo para capacitar os apóstolos a testemunharem de Cristo, em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra, 1:8, Atos 1:8. Esse relato está dividido também em subpartes. Vejamos a primeira, que é a parte A, aguardando a vinda do Espírito Santo, que vai do verso 1 até, no capítulo 1, do verso 1 até o 26. Lucas relatou as palavras que Jesus dirigiu aos apóstolos, ordenando que aguardassem a vinda do Espírito Santo, que os capacitaria para um ministério mundial, e relatou também como os apóstolos se preparariam para esse acontecimento. Essa ênfase no Espírito não apenas explica porque os apóstolos encarregaram-se da tarefa de propagar o Evangelho, como também demonstra a necessidade do poder do Espírito para que esse ministério prosseguisse em todas as épocas, inclusive agora. Lucas começa seu registro, seu livro, se dirigindo então a Teófilo, onde explica que em seu primeiro relato, ele expôs todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, ou seja, fez um sumário apropriado dos diversos acontecimentos e palavras de Jesus que Lucas registrou em seu evangelho. Agora esse ministério continuaria por meio da vida dos apóstolos, que receberiam o poder do Espírito Santo. Esse destinatário, Teófilo, pode ter sido o patrono do autor, como já dissemos, que providenciou o sustento financeiro dele. Em seu convívio pós-ressurreição com os discípulos, durante aqueles 40 dias, Jesus havia transmitido aos apóstolos que ele tinha escolhido uma referência à escolha dos apóstolos por Jesus, um dos quais e que ele sabia que era o traidor. Então Jesus havia transmitido aos apóstolos que escolhera a realidade da sua ressurreição, a veracidade da sua messianidade, então, as bênçãos do Espírito Santo e a natureza do seu corpo ressurreto. De acordo com Lucas 24, de 30 a 52, a ascensão ocorreu nas proximidades de Betânia, uma vila localizada a leste do Monte das Oliveiras, que por sua vez ficava a leste de Jerusalém. Os aparecimentos de Cristo depois de sua ressurreição foram importantes como validação exterior da sua natureza e das suas obras divinas.
Era importante que os discípulos, entre outras pessoas, testemunhassem, verso 22, pessoalmente da sua ressurreição. A duração do ministério pós-ressurreição de Jesus foi de 40 dias. Depois da ascensão de Cristo, houve um período adicional de 10 dias, no qual os discípulos ficaram em Jerusalém aguardando a promessa do derramamento do Espírito Santo no Pentecostes, que se deu 50 dias após a Páscoa. Nesse tempo, Jesus falou acerca do reino de Deus. Você também pode observar a questão dos cumprimentos dos prazos e das festas judaicas. Jesus morre na sexta-feira da Paixão, que é a sexta-feira da Páscoa, onde o cordeiro era imolado. No mesmo dia, no mesmo momento, no exato momento que o cordeiro era imolado, ou os cordeiros eram imolados, Jesus entregou a sua vida. Ele passa o sábado na sepultura e ressuscita no domingo, que é o chamado as primícias, onde na festa das primícias era escolhido o primeiro molho e apresentado ao sumo sacerdote para a aprovação de toda a colheita. Quando o molho era aprovado, o sacerdote dava o seu joinha, o seu like, você também pode dar o seu like aí agora, né? Dá o joinha, ok, então toda a colheita estava aprovada. Assim, se Jesus Cristo é as primícias e ele foi aprovado, então todos nós que fazemos parte da sua colheita somos também aprovados em Cristo Jesus. E aí nós vemos aí, 50 dias depois da Páscoa, tinha a festa do Pentecoste, que acontecia exatamente nesse dia, provavelmente aí foi num domingo. Por diversas vezes, Jesus teve compaixão com seus discípulos e amigos durante as refeições. Na alimentação dos 5.000, à mesa com os publicanos e pecadores, à mesa com os fariseus, na última ceia com seus discípulos após a ressurreição. Foi no momento desses de comunhão, à mesa, que Jesus lhes deu a ordem de não saírem de Jerusalém. Como é importante, né, essa reunião, você está todo mundo junto, sentado, comendo, em comunhão, e ali sendo anunciado coisas importantes. Então está aí uma dica para você fazer nos seus negócios, nos seus afazeres, nas suas decisões, junta todo mundo naquele momento de comunhão, não deixa todo mundo separado não, junta todos em redor da mesa, conversem, tomem as suas decisões, orem, falem as coisas ali que são importantes. Então foi num desses momentos de comunhão, à mesa, que Jesus lhes deu a ordem de não saírem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai de batismo com o Espírito Santo em poucos dias. Ele dizia que João os havia batizado com água, mas eles, dentro de poucos dias, verso 5, seriam batizados com o Espírito Santo, que na verdade é o dom do Pai, e o dom de Jesus, o Filho. João Batista batizou multidões de pessoas. O batismo de arrependimento de João apontava para o batismo messiânico com o Espírito Santo e com fogo. Isso, falava Jesus, não se daria muito depois daqueles dias. O dia de Pentecostes estava para acontecer dentro de alguns dias. Por que Jesus não disse que seria no dia da festa de Pentecostes? Curioso, né? Mas ele disse que seria dentro de alguns dias, exatamente no dia de Pentecostes. Eles ficaram curiosos com o que iria acontecer e perguntaram imediatamente, o verso 6, se seria isso o tempo em que Jesus restauraria o reino a Israel. Os discípulos, considerando o que Jesus havia dito anteriormente, pensavam que ele derrubaria o governo romano e restauraria o reino terrestre de Israel. Jesus responde que a eles não competia conhecer tempos ou épocas, ou seja, a hora e o dia exatos, coisas que muitos tentaram predizer em todas as eras da segunda vinda de Cristo à Terra. Inclusive Isaac Newton. Põe aí nas suas anotações, aí, pesquisa aí na biblioteca de estudo de Jerusalém, lá na Biblioteca de Jerusalém, onde você puder pesquisar. A maior parte do tempo da vida de Isaac Newton foi dedicada àquele mesmo que fez o cálculo gravitacional da maçã, da queda da maçã e outras leis mais importantes. A maior parte do tempo da sua vida foi devotado ao cálculo do dia da volta de Cristo. Eu não lembro aqui de cabeça quando foi, mas parece que aponta para ir para 2037 ou algo parecido. Então tem um cálculo lá de Isaac Newton. Eu considero Isaac Newton alguém de respeito, pelo menos no mundo da matemática. Então Jesus responde que não competia a ele saber em tempo.
Essas datas são datas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade. Compare com Marcos 13, 32. Até mesmo o filho que em sua natureza humana recebera conhecimento limitado, Lucas 2, 58, não sabia a data exata. Podemos não saber, mas olhando a história nós vemos que Deus sempre usou as festas judaicas como referência a Cristo, apontando para Cristo, tudo relacionado à vida de Cristo está lá nas festas judaicas, é um tipo de Cristo. É incrível como há essas comparações. Eu duvido que não tenhamos mais coincidências por vir, embora não seja dito, né? Embora Jesus não disse assim, ó, o Espírito Santo descerá no dia de Pentecoste, mas ele disse que nos próximos dias, e foi exatamente no Pentecoste, né? Então a volta do Senhor, quando é que pode ser? Quando é que é a festa das trombetas? Rosh Hashanah, o 8º dia da grande festa, tem muita coisa aí, muito mistério para ser revelado. No entanto, iria descer sobre eles o Espírito Santo. O Espírito Santo demonstraria o seu controle sobre a vida deles por meio de manifestações especiais. Um som de um vento impetuoso, surgimento de formas de línguas de fogo, o falar em línguas estrangeiras, que todos ali compreendiam muito bem em seus idiomas. E ao descer sobre eles o Espírito Santo, eles seriam suas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O livro de Atos se desenvolve de acordo com essa estratégia. E nós devemos perpetuar isso. Hein? As testemunhas em Jerusalém, capítulo 2, representam de modo contínuo, reduzido, o ministério mundial de Deus. Os judeus de todas as nações que ouviram e creram, levaram consigo a mensagem para todas as nações. O restante do livro de Atos fornece mais detalhes de como o evangelho se espalhou por Jerusalém, pela Judéia, por Samaria, para Antioquia da Síria, até os confins da terra. Após essas instruções, Jesus foi elevado às alturas, enquanto eles testemunhavam a sua partida até que uma nuvem os cobriu e nada mais viram. Então, final dos 40 dias, ocorre a ascensão. Eles estavam com os olhos fixos nos céus quando 2 varões vestidos de branco lhe chamaram a atenção. Pessoas descritas em trajes brancos eram geralmente seres sobrenaturais ou glorificados, como Jesus Cristo mesmo, como os anjos, como os santos glorificados. Os 11 apóstolos presentes eram da Galileia. Judas, o traidor, que não estava presente, pode ter nascido em Queriote, Judá. Eles anunciaram que ele voltaria do mesmo modo que o viram subir. Jesus iria retornar em seu corpo ressurreto, vindo com as nuvens do céu. Então voltaram para Jerusalém, estando eles num monte chamado Olival, um monte pouco além do vale de Cedron, logo a leste de Jerusalém. Os discípulos haviam estado com Jesus no monte perto de Betânia, Lucas 24, 50. Essa distância era equivalente a uma jornada de um sábado, partindo da cidade, uma distância calculada pelos rabinos em aproximadamente 1.100 metros. Quando chegaram, eles subiram para o cenáculo onde se reuniram, verso 13, provavelmente o lugar onde os discípulos estavam se escondendo com medo dos judeus. Por ter sido o mesmo lugar onde celebraram a Páscoa e onde Jesus instituiu a ceia do Senhor, ou talvez fosse um aposento na casa de Maria, tia de Barnabé, onde os cristãos se reuniam posteriormente, provavelmente ficava perto do pátio do templo, onde os visitantes judeus se reuniam. Na lista dos hospedados naquele aposento consta, além dos outros, Bartolomeu. João não mencionou um discípulo com esse nome, mas citou um discípulo chamado Natanael. Provavelmente esses nomes se referem ao mesmo homem, sendo que Bartolomeu seria o seu sobrenome. Tiago, filho de Alfeu, também conhecido como Tiago o Menor. O Zelote, possivelmente uma referência ao grupo revolucionário chamado Zelote, do qual Simão fez parte. Judas, filho de Tiago, também conhecido como Tadeu. O fato era que eles perseveraram unânimes em oração. Jesus estabeleceu o padrão de oração na vida de seus discípulos.
No Evangelho de Lucas há muitos exemplos de Jesus orando e muitas vezes sozinho. Também as mulheres estavam com eles, perseverando em oração. Grupos de mulheres seguiam Jesus. Elas o ajudaram em seu ministério e cuidaram dele na sua morte. E também a Maria Madalena, as mulheres foram as primeiras testemunhas da ressurreição de Cristo. Ainda estavam ali Maria, mãe de Jesus. Essa é a última referência à mãe de Jesus no Novo Testamento. A última referência. E os irmãos de Jesus, ou seja, os filhos de José e Maria. Naqueles dias, ou seja, nos 10 dias entre a ascensão de Jesus, verso 3, e o Pentecostes, no capítulo 2, verso 1, Pedro se levantou entre os seus irmãos, um grupo aproximadamente de 120 pessoas, verso 15, e falou que era necessário que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente pela boca de Davi acerca de Judas. Ele estava se referindo aos textos do Salmo 69, 25, 109, verso 8, citados no verso 20, que se aplicavam a Judas Iscariotes, o inimigo de Deus que foi deposto do apostolado. Diante disso, seu encargo, aí Salmo 109, verso 8, precisava ser preenchido. O Espírito Santo, fazendo uso do talento e da habilidade poética de Davi, inspirou-o a compor cuidadosamente as palavras e a verdade da sua mensagem. Judas fora contado entre eles e tinha participação no ministério. Deus, em sua providência, permitiu que Judas, inimigo do Salvador, tivesse participação por um tempo limitado no ministério dos seus discípulos. Com a recompensa da sua traição, Judas comprou um campo. Judas teve uma participação involuntária nesse negócio quando devolveu o dinheiro aos sacerdotes, pois eles compraram um terreno para servir de cemitério aos estrangeiros chamado de Campo de Sangue. As 30 moedas de pratas, Mateus 26,15, provavelmente 4 dracmas, equivaliam a 120 denários. Um denário equivalia ao salário de um dia de serviço de um trabalhador. Mateus registra que Judas foi enforcar-se. Mateus 27,5. Logo, o relato de Atos apresenta essa possibilidade. Judas enforcou-se e, posteriormente, a corda se rompeu ou foi cortada. Então, seu corpo caiu sobre as pedras em algum lugar abaixo no vale de Inom e abriu-se ao meio, ou pela violência da queda, ou pela decomposição. Pedro explica que com ele se cumpriu as escrituras em Salmos, que dizia que ficasse deserta a sua casa e outro ocupasse o seu lugar. Portanto, seria necessário que houvesse ali a escolha de outro apóstolo, daqueles que estiveram com eles em todo o tempo que o Senhor viveu entre eles. Abrangeria o tempo do ministério público de Jesus, do seu batismo até a sua ascensão. No grego, esse versículo não contém verbos que indiquem a necessidade de os discípulos escolherem um substituto. Esse procedimento tinha por objetivo descobrir a vontade de Deus. A ressurreição de Jesus foi o clímax e a base de todo o seu ministério. Caso isso não tivesse ocorrido, sua vida e seus ensinamentos teriam sido em vão. Diante do apelo de Pedro e de sua justificativa para a escolha do outro, propuseram 2 nomes daqueles 120 que se encontravam ali. Evidentemente, esses 2 foram recomendados por todo o grupo de discípulos. De acordo com o verso 15, havia cerca de 120 pessoas ali presentes. Um deles era José Barsabás, cognonimado Justo, significa filho do sábado, um nome que foi usado para se referir a outras pessoas. Esse José aqui e um certo Judas, profeta da igreja de Jerusalém, que foi enviado por Silas a Antioquia. Justo era o nome grego de José Barsabás. Ele não é mencionado em nenhum outro lugar no Novo Testamento. O outro era Matias. Esse não é mencionado em nenhuma outra passagem das Escrituras. Como havia 2, lançaram sortes para ver quem iria substituir a Judas. Os apóstolos empregaram um procedimento usado no Antigo Testamento para descobrirem assim a vontade de Deus. O urim e o tumim, objetos que ficavam dentro do peitoral do juízo de Arão, Êxodo 28:30, eram utilizados em certas ocasiões para determinar a vontade de Deus. O formato desses 2 objetos, urim e tumim, não é conhecido, mas geralmente eram fabricados na forma de pedrinhas
ou pedaços pequenos de madeira, de acordo com uma tradição bastante disseminada no Antigo Oriente Próximo. Também foram lançadas sortes entre Saul e Jonatas. As decisões obtidas por esse procedimento eram do próprio Senhor. Contudo, observe que os apóstolos já haviam reduzido as opções de acordo com um princípio. Alguns sugeriram que esse versículo, a palavra grega para sortes, equivale a outro termo grego que significa uma pedra redonda, pequena, que era usada para voltar. Daí a frase, sendo-lhe então voltado, lugar com os 11 apóstolos, no final do versículo. Atos 1, verso 1, diz assim, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, repare a menção a Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus fez, começou a fazer e a ensinar. Esse é o primeiro versículo do primeiro capítulo de Atos, que tem 26 versículos, e o verso 26 diz, e os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então voltado o lugar com os 11 apóstolos. Então, até o verso 14, depois do verso 15 ao 26, deste primeiro capítulo, é a informação de como foi ocupada a posição do 12º apóstolo. Então, até esse verso 14, e depois do 15 ao 26, nós temos aí a escolha de Matias. Reparem que a iniciativa foi toda de Pedro, e o fato foi feito antes da descida do Espírito Santo, anunciada também. Logo, ocorreu naqueles 10 dias entre a ascensão de Jesus aos céus, uma quinta-feira, testemunhada por anjos e pelos discípulos, e a descida do Espírito Santo, que se deu no domingo. A festa das primícias ocorreu no domingo. A festa de Pentecoste também no domingo. Será que essa iniciativa foi realmente só de Pedro ou foi recomendada por Jesus, que acabara de subir e que tinha nos 40 dias estado com eles e dado instruções de muitas coisas? A gente não sabe, né? Mas pode ter sido orientação do próprio Senhor para eles. Eles estavam muito próximos. Durante 40 dias, Jesus esteve com eles na pós-ressurreição. Cuidado com aqueles que se dizem apóstolos, hoje em dia, né? E principalmente com aqueles que dizem hoje, no século XXI, ocuparem tal posição de apóstolos. Amanhã estaremos aqui com o capítulo de número 2, que é a descida do Espírito Santo. Não percam, um capítulo muito importante para a história da igreja, para a sua história também. Inscreva-se aí em nosso canal, clica aí no sininho para você fazer o acompanhamento. Parte escrita, não se preocupe, nós temos a parte escrita para você, todinha lá para você preparar o seu sermão, fazer o que você quiser. Cite a fonte, obviamente, né? Então, jamaisdesista.com.br. Nossa loja virtual, semeadores.com.br. Nosso programa de rádio, radio.osemeadores.com. Então, fiquem com Deus. A todos um bom dia. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Estamos aguardando, sim, a volta de Jesus. Deus abençoe.